Galera, a pedido de alguns amigos e do canal Tateia Pesca, eu e a minha esposa Ângela, vamos demonstrar para vocês aqui através desse vídeo como que a gente faz aqueles pães que a gente posta as imagens e o pessoal diz que parece uma delícia, né? Nós adoramos, nossa família também, então a gente quer passar para vocês. Não tem muito segredo, né? Mas a gente vai passar a receita para vocês agora. Bom, basicamente nós usamos 3 kg de farinha, tá? Eu já botei aqui os 3 pacotes aqui dentro de uma bacia, uma vasilha grande, tá? São 3 kg de farinha. Nesse caso eu deixei sobrar um pouquinho, porque eu vou precisar depois para untar as formas, né? Então a gente deixou um pouquinho separado, mas se tivesse um outro pacote aberto a gente usaria os 3 kg exatos. Fermento. Fermento eu utilizo o fermento biológico, sem fazer propaganda, galera, vamos tapar aqui, todo mundo sabe que é Flashman, mas não vou mostrar. Enfim, são um pacote por quilo de farinha. Então eu já separei 3 aqui, tá? Ela tá batendo ali, são 6 ovos, tá? São 2 por quilo de farinha. Eu coloco os ovos completos, com clara e gema, né? É meio óbvio isso, mas eu vou falar. Uma colher cheia de sal, que a gente já colocou ali, porém eu vou demonstrar para vocês aqui. É uma colher cheia mesmo, ó. Uma colher cheia assim, tá? Eu coloco para 3 kg de farinha. Açúcar eu coloco, deixa eu abrir aqui. O açúcar, galera, é a gosto, tá? Mas existe um mínimo, então o mínimo seria 1 xícara de açúcar por quilo de farinha, esse é o mínimo, mas eu coloco um pouco mais. Então agora nós colocamos 1 xícara de açúcar ali, vou colocar mais uma cheia, xícara Duralex, eu não sei quantas gramas cabe aqui dentro, mas é uma xícara pequena, aquelas de café. Colocamos 1, 2, 3 xícaras. Eu vou botar mais uma aqui não muito cheia, um pouquinho mais, tá? Então seria equivalente a 4 xícaras dessas aqui. Tudo isso? Vai ficar um pão bem docinho, bem gostoso. Quando eu tenho em casa, eu coloco um pouquinho de erva doce, tá? A gente espalha um pouco de erva doce na farinha. Um dos segredos é colocar a farinha do recipiente, que nem eu coloquei aqui. Você não vai botar os ovos e a mistura que nós estamos fazendo ali agora. Aqui primeiro vai o fermento vai direto na farinha. Pô, tinha que ter uma música de fundo, mulher, não botou nenhuma música de fundo, canta aí. Glória a Deus, Porto Nacional, ó, internacional. Não estraga meu pão, vai estragar o pão. Vai estragar o pão desse jeito, aí não vai crescer. O Inter não cresce. Música. Boa essa, né? O Inter não cresce, vai estragar meu pão, não vai crescer. Boa essa, né? A Colorada mandando no gremista fazendo um pão bem gostoso para vocês. Prestem bem atenção na receita, porque vai ficar uma delícia. Misturar bem o fermento na farinha, pessoal. É uma mistura bem boa. Claro que não pode ficar meia hora, 1 hora mexendo, porque senão o fermento faz o efeito dele e depois na hora de crescer o pão mesmo não funciona, tá? Vamos dar uma abridinha aqui para alargar os ingredientes. Outra coisa, pessoal, que eu separei já de antemão aqui, ó, uma jarra cheia de água morna, tá? É uma água morna, não é quente, ela é morna, para fazer, digamos assim, a massa ficar no ponto, porque somente os ingredientes não vai ficar. Quanto de água aí, mais ou menos? A água a gente bota, sei lá, um meio litro de água para começar, porque na verdade você vai ter que ir vendo como é que a massa vai se comportar à medida que você vai mexendo, né? Tá, aí é uma água morna. Uma água morna, exatamente. Tá. Deixa eu só botar um pouquinho mais de água fria que a chaminé... Opa! Vocês entenderam? Nós temos essa porta de vidro, quase que ele toca direto na porta. Eu já fiz a pegadinha para outros, mas quase que eu caio agora.
quanto de azeite? Meu amor? Azeite, pessoal, se você quer um pão bem fofinho, coloca mais azeite. Mas eu não ponho muito azeite não. Normalmente em 3 quilos eu ponho um copo de aproximadamente 300 ml de azeite, tá? Vamos botar 2 xícaras? 2 xícaras cheias de azeite. E continuamos a mexer aqui, ó. Voltando aqui, pessoal, a farinha tá, ó, meia esfarelenta, meio em pedaços, feia, né? Essa farinha tá meio feia, né? Do jeito que tá. Então a gente vai fazer Dá o uma seguinte. levantadinha pra mim mostrar melhor. Que nem você fez. Isso. Ó, ela tá ressequida ainda, né? Mas não pode perder muito tempo não, tá? Agora a gente pega aqui, ó, vamos botar mais água e aí vamos meter literalmente a mão na massa. Esse pão aqui, o maior segredo dele, além dos ingredientes, que são meio básicos para todo tipo de pão caseiro amassado, né? É a batida da farinha. Vamos abrir um pouquinho aqui e botar mais água. Aqui a farinha leva laço mesmo, viu? Demora mais para dissolver. Aí a massa já começa a criar uma cor diferente, ó. Mais água. Botei toda aquela água que eu tinha separado ali. E ainda vai um pouco mais. Mas sempre tem que ir mexendo, porque a massa vai mudando de... como é que eu vou dizer? A aparência dela. A consistência, exato, meu amor. Ela vai mudando de acordo com a quantidade de água que você vai colocando, né? Pode preparar um pouquinho mais de água, Marna, pra mim. Ele pediu um fundo musical, nós vamos botar aí um especial. Ah, exato. Ela ainda tá uma massa pesada, dura, assim, ó. Tá? Aí quando ela começa a ficar assim, você pega e faz isso, ó. Senta o laço nela. Se tiver meio com raiva da esposa, ou vice-versa, do marido, você faz o seguinte. Vou mostrar pra vocês para não haver guerra. Nesses tempos de quarentena, aí os dois juntos em casa é um inferninho, né? Então, faz favor, né? Aqui, ó. Taca-lhe pau, taca-lhe Ó, pau. pode dar um soco na massa assim, ó. Ó. Isso tudo faz parte do processo, ó. Ó. Ela ainda tá bastante pesada e dura. Tá? Portanto, eu vou botar mais um pouquinho de água. Mas bem pouquinho. Não dá pra pescar, vamos fazer pão com os fios. Eita, tá Um dos grandes segredos dessa massa é justamente esse ponto aqui. Se deixar no ponto errado, o pão não cresce ou fica esfarelento. Errou! Tem que ser bem misturado, bem batido, bem amassado, digamos assim. Por isso, peça para o seu marido fazer o pão, pois ele tem muita força nos braços. Mais ou menos. Olha aí, Não, ó. sério, ó, você pode fazer todo o processo até aqui e depois quando chegar nessa parte, Claro, pede pro daí marido chama. sovar. Chama o marido, o vizinho, o Ricardão, quem você puder chamar, né? Os filhos, Os filhos, né, Lucas e Nicolas, quantas vezes eles já fizeram? muitas vezes. Lembrando que a pizza, aquela gostosa que todo mundo gosta, pizza caseira, Ah, ela só fica boa, pessoal, deixa eu avisar aqui. A pizza gostosa que todo mundo gosta, só fica boa porque eu tenho que bater aquela massa sempre. ah, depois nós vamos postar a receita da pizza também. É. Pode deixar. A pizza da receita da vó Rabona. Que Deus a tenha, a vovó. E agora nós vamos aprender o pão caseiro da Alcateia Pesca. Se tiver preguiça, pessoal, para fazer isso aqui é melhor nem começar, porque demora. Olha como eu botei água, depois
daquele ponto que eu bati e ela ainda está uma massa pesada e dura. É, já malha o bracinho, né? Quanto mais ou menos de água você preparou nessa jarra aqui? Ah, foi Um litro? mais de 2 litros essa jarra, mais de 2 litros, eu acho. Então Uns já dois deixa litros, preparado 2,5 litros, mais água ou menos. morna pra ir colocando. Tu botou mais água ali, não? Não, Não? só trouxe xícara de água. Mas é o ponto da massa mesmo, que a gente vai ter que deixar naquele ponto. Por isso que eu não ponho medida certa de água. Nós vamos dar uma pausa aqui pra ele mexendo, a gente já volta. Pessoal, tem um segredinho que a mulher não tá aqui, eu vou falar pra vocês. Nesse pão aqui exclusivamente, mas não é necessário, tá? Não faz parte da receita, digamos assim. Eu coloquei umas 200 gramas, mais ou menos, que foi o tanto que eu separei de farinha para untar a forma e tudo mais. Eu botei de farinha de mandioca. Na verdade não é farinha de mandioca, mas é o nome daquela ali, amor. E aí eu resolvi colocar um pouquinho, porque assim como tem o pão de aipim que a gente compra na padaria, então esse pão aqui teria um pouquinho de aipim. Olha como é que tá ficando a massa, que bonita. Olha a aparência da massa. Ó. Depois que nós terminarmos de amassar o pão, que ele tiver no ponto aqui a massa, a gente deixa ela uns 30 minutos, mais ou menos, 40 minutos. Entre 30 e 40 minutos, melhor 30 minutos para ser mais exato. Paradinha, descansando, para depois botar nas formas em definitivo para crescer. E aí, amor? Agora tá no ponto. Que Dá mais uma diferença. batidinha, olha a diferença. Tá macia? Sim. Olha a aparência da massa. Dá mais uma pancadinha nela. Opa, não é pra quebrar a mesa, galera. Devagar. Bem devagar. Quantos minutos vai deixar descansando aí agora? 30 minutos depois. 30 minutos descansando na bacia. Isso, eu te boto um pano de prato, uma toalhinha por cima para deixar descansando os bichos não virem. Aqui, ó, finalizei, tá? Na parte da preparação da massa. Ela tem que ficar assim meio grudenta mesmo, ó, tá? Aí você dá mais umas batidas e deixa descansar os 30 minutos. Porque se você deixar muito duro, o pão custa muito para crescer. Então tem que ir botando água até ficar nesse ponto aqui, ó. Ó. Eu acredito que ele ficou uns quase 30 minutos amassando isso aí, né, meu amor? É, mais ou menos isso. E olha aí, ó. Ela não tá grudando no fundo da bacia, ó. Observa isso, ó. Ela não gruda no fundo da bacia. Ela gruda nas minhas mãos porque já estão com bastante farinha e água, né? Aí gruda nas minhas mãos. Ó. Vou deixar ela crescer aqui. Dar uns tapinhas nela para se ajeitar. Fica aí bem bonitinho. Né, querida? Toma. Ah, coitado! Até mais! Tá. Então, pessoal, ele fez a massa, deixou descansando e a minha função é arrumar as formas. Eu passei azeite em todas elas. Agora eu vou colocar a farinha. Isso vai evitar de o pão grudar na tua forma, tá? Lembrando que é só uma melequinha de azeite, tá? Não é para encher de azeite. É, não é pra encher de azeite.
o melhor, pegar um papel toalha, encharcar ele assim e passar na forma, de forma que não fique resíduos de azeite sobrando. Olha lá, ó, com a meleca, ó. Mas não tem problema. Então vai assar do mesmo jeito. Aí, boy, ó, esse Ó, deu certo. assim tem que ficar, ó. Farinha sequinha lá dentro, sem aquela meleca de azeite com farinha. Parece uma massa de pão. Ah, eu fiz só pra você ver a diferença de certo e de errado. Tá certo. Depois a gente volta quando o pão já tiver descansado os 30 minutos pra gente preparar ele pra forma, tá bom? Até mais. Aí, pessoal, voltando aqui, ó. A gente deixou o pão parado aí por uns 30 minutos, talvez um pouco mais. Já cresceu um pouco até a massa. Então agora eu vou cortar ele, dar uma amassadinha e colocar nas formas para crescer. Então o que eu fiz? Eu botei o forno aquecer, ele pré-aqueceu 10 minutos. Agora acabei de colocar a primeira fornada, porque na verdade eu acho que vai dar 2 ou 3. Não sei até se eu não vou ter que amassar de novo esse último aqui, ó. Essa forma redonda. Porque acaba crescendo demais, porque ele vai ficar por último, né? A altura que ele tá, não vou abrir muito tempo para não baixar o pão. Olha aí, pessoal, a terceira fornada. O pão já cresceu bem mais que o primeiro, então infelizmente não tem como deixar todos eles no mesmo nível. O ideal seria que ficasse desse tamanho ou do tamanho da segunda fornada, que seria o ideal. Porque quando tu põe no forno ele ainda cresce um pouco, né? Então esse é o último. Eu vou mostrar como é que ficou a segunda fornada que eu acabei de tirar aqui. When I smile, you chirp.